Olá amigos, vamos gravar mais um vídeo. Agradecemos a Deus por essa valiosa oportunidade, esperando que todos estejam bem. Pedimos aos amigos que possam fazer comentários, que possam também se inscrever, aqueles que não se inscreveram ainda. Ficamos muito felizes por poder estarmos divulgando a doutrina espírita. E se você gostou, vai lá no canal, no YouTube, né? Coloque lá a sua observação. Hoje nós vamos falar uma pequena parte de um livro extraordinário que foi lançado no ano de 1941. É o livro Paulo e Estevão. Esse livro é ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. É um livro que já tem uma história muito grande. É um livro que passou por várias gerações. E interessante que agora, né, nesse ano de 2020, nós temos visto muitos comentários a respeito do livro. De fato, o livro é maravilhoso, é extraordinário. É um livro de 500 e poucas páginas, mas que você não se cansa de ler, quer ver realmente o final do livro. E ele conta a história desse espírito extraordinário que é Paulo de Tarso, que foi o grande divulgador do cristianismo primitivo. Não conviveu diretamente com Jesus, mas conviveu com vários dos apóstolos, conviveu com Estevão, fala a história de Abigail também. E nós vamos contar exatamente uma parte do livro em que Paulo não começou ainda, né, o seu trabalho de divulgação, mas já começava a ter os aborrecimentos que isso ia lhe trazer, que a sua missão ia lhe trazer. É aquela lição deixada por Abigail, aquelas 4 palavrinhas: ama, trabalha, espera, perdoa. Então diz assim: Paulo vinha da cidade de Tarso, na realidade Saulo, né? Não havia mudado o nome para Paulo ainda, onde ele quase fora expulso da sua própria casa pelo seu pai, que não compreendia aquela mudança do filho. Fora da cidade e com o anoitecer chegando, procurou um local para dormir e adentrou uma pequena caverna. Estava triste, sem chão, como costuma-se dizer. Alguns instantes depois de adormecer, viu as figuras de Estevão e Abigail à sua frente, jovens e formosos. Fico imaginando aqui a visão, né, extraordinária que teve Paulo nesse momento, né? Envergando vestes tão brilhantes e tão alvas, que mais se assemelhavam a túnicas de neve translúcida. Incapaz de traduzir as sagradas comoções de sua alma, Saulo de Tarso ajoelhou-se e começou a chorar. Os 2 irmãos, que voltavam a encorajá-lo, aproximaram-se com um generoso sorriso. Levante-se, Saulo, disse Estevão, com profunda bondade. Que é isso? Choras? Perguntou Abigail, em tom blandicioso. Estarias desalentado quando a tarefa apenas começa? O moço tarsense, agora de pé, desatou em pranto convulsivo. Aquelas lágrimas não eram somente um desabafo do coração abandonado no mundo. Traziam um júbilo infinito, uma gratidão imensa a Jesus, sempre pródigo de proteção e benefícios. Quis aproximar-se, beijar as mãos de Estevão, rogar perdão para o nefando passado, mas foi o mártir do caminho que, na luz da sua ressurreição gloriosa, aproximou-se do ex-rabino, o abraçando efusivamente, como se o fizesse a um irmão amado. Depois, beijando-lhe a fronte, murmurou com ternura: Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. Deixando perceber que lhe ouvia as mais secretas interpelações, Abigail adiantou-se, sempre carinhosa: Saulo, para a certeza da vitória no difícil caminho, lembra-te de que é preciso aprender a dar.
Jesus deu ao mundo quanto possuía e, acima de tudo, deu-nos a compreensão intuitiva das nossas fraquezas para tolerarmos as misérias humanas. O moço tarcense notou que Estevão, nesse ínterim, se despedia, endereçando-lhe um olhar fraterno. Abigail, por sua vez, apertava-lhe as mãos com imensa ternura. O ex-rabino desejaria prolongar a deliciosa visão para o resto da vida, manter-se junto dela para sempre. Contudo, a entidade querida esboçava um gesto de amoroso adeus. Saulo esforçou-se então por catalogar apressadamente suas necessidades espirituais, desejoso de ouvi-la relativamente aos problemas que o defrontavam, ansioso de aproveitar as mínimas parcelas daquele glorioso e rápido minuto. Saulo alinhava mentalmente grande número de perguntas. A primeira delas: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios de Jesus? Ama, respondeu Abigail espontaneamente. Mas como proceder de modo a enriquecermos na vida ou na virtude divina? Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos. Entretanto, considerava quanto difícil devia ser semelhante realização. Penoso era testemunhar dedicação, sem o real entendimento dos outros. Pergunta então: como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Responde Abigail: trabalha, esclareceu a noiva amada. Sorrindo bondosamente, Abigail tinha razão. Era necessário realizar a obra de aperfeiçoamento interior. Desejava ardentemente fazê-lo. Por isso, insulara-se no deserto. Ficou no deserto por mais de 1000 dias consecutivos. Todavia, voltando ao ambiente do esforço coletivo, em cooperação com antigos companheiros, acalentava sadias esperanças que se convertessem em dolorosas perplexidades. Que providência, pergunta, adotar contra o desânimo destruidor? Responde Abigail: espera, disse ela ainda, num gesto de terna solicitude, como quem desejava esclarecer que a alma deve estar pronta a atender ao programa divino, em qualquer circunstância, sem os caprichos pessoais. Ouvindo-a, Saulo considerou que a esperança fora sempre a companheira dos seus dias mais difíceis. Saberia aguardar o porvir com as bênçãos do Altíssimo, confiaria na sua misericórdia. Não desdenharia as oportunidades do serviço redentor. Mas os homens, em toda parte, aumentava a confusão nos espíritos. Reconhecia que, de fato, a concordância geral em torno dos ensinamentos do Mestre Divino representava uma das realizações mais difíceis no desdobramento do Evangelho. Onde a liberdade do Cristo, onde as vastas esperanças que o seu amor trouxera à humanidade inteira, sem exclusão dos filhos de outras raças, concordavam em que se fazia indispensável amar, trabalhar, esperar. Entretanto, como agir no âmbito de forças tão heterogêneas? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho de Jesus com a indiferença dos homens? Abigail apertou-lhe as mãos com mais ternura, a indicar as despedidas, e acentuou docemente: perdoa, Saulo. Em seguida, seu vulto luminoso pareceu diluir-se, como se fosse feito de fragmentos de aurora. Empolgado pela maravilhosa revelação, Saulo viu-se só, sem saber como coordenar as expressões do próprio deslumbramento. Mas, de ânimo renovado, acordou pela manhã, já sentindo uma renovação em suas forças, ainda desconhecidas por ele, e se pôs a caminhar para cumprir o seu trabalho,
sem esmorecimento, sempre perseverante. Essa pequena parte de o livro Paulo e Estevão é de uma beleza indescritível, porque Abigail traz para nós 4 palavras que devem fazer parte da nossa vida, para que nós possamos nos equilibrar, que possamos compreender as pessoas, compreender o mundo, entender as situações. Cada um de nós, como individualidades, como espíritos ainda imperfeitos, nem sempre conseguimos escutar as lições que nos são passadas. Nem sempre conseguimos realmente nos deixar levar pelos exemplos, os grandes exemplos que são deixados a todo instante por nós, sendo Jesus o maior de todos os exemplos. Ama, trabalha, espera, perdoa. 4 palavras extraordinárias que resumem exatamente aquilo que precisamos desenvolver dentro de nós, para que nós possamos cumprir, como Paulo de Tarso cumpriu, a tarefa que lhe foi encaminhada. Depois desse encontro memorável com Estevão e com Abigail, Paulo de Tarso em nenhum momento mais esmoreceu, sentiu-se fatigado, cansado, aborrecido, sem confiança. Sempre caminhou adiante. As lições calaram fundo nele. Certamente o fizeram mudar completamente. Então a mágoa que ele havia trazido do seu pai naquela mesma noite havia desaparecido. Ele passou a compreender então que o seu velho pai, amigo tão querido dele, não o entendia ainda, mas que chegaria um momento desse entendimento. Por isso ele tranquilizou-se. O amigo, que também o desprezara por tornar-se cristão, ele também o compreendeu. Sabia que chegaria o momento da transformação. E durante mais de 30 anos, Paulo de Tarso caminhou por vários lugares, sempre levando os ensinamentos de Jesus, sempre pondo em prática o amar a Deus e ao próximo. E foi em Roma, preso durante o governo de Nero, onde acabou sendo então decapitado. Depois do seu desencarne, quem o esperava no plano espiritual? Os seus amigos mais queridos. Muitos, muitos e muitos que Paulo havia ajudado a se transformar. Mas acima de tudo estava Abigail e Estevão. E mais ainda, ele percebe a presença também de Jesus, o esperando, estendendo a mão e dizendo: venha, meu irmão, você cumpriu o trabalho que eu lhe passei. O livro, amigos, é extraordinário. É uma pequena parte apenas. Vale a pena lê-lo. Muito obrigado pela atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.